Vocês vão pensar que sou louca. Pensaram mesmo, por semanas. Mas eu juro pela alma do meu falecido, que o que vou contar aconteceu exatamente assim. Meu nome é Iraci Silveira. Tenho 52 anos e sou dona da pensão Santa Clara, aqui em Cambará do Sul. Herdei tudo da minha sogra quando ela morreu. 3 meses depois do meu Ademar partir. Ficou tudo pra mim. A pensão, as dívidas, o trabalho de cozinhar para 4 hóspedes que pagam pouco, mas ao menos pagam. Antes de me julgar, me responda uma coisa. Quando foi a última vez que 300 panelas acordaram uma vila inteira às 3 da manhã? Quando foi a última vez que o chão da sua cozinha escondeu ossos de gente que ninguém quis lembrar? Eu deveria ter cavado sob aquele fogão quando encontrei a primeira panela virada. Mas quem cava o chão da própria cozinha sem motivo? Quem acredita em panelas que andam? Foi numa quinta-feira de abril que começou. Dia de feira, eu precisava descer cedo para comprar batatinha pro almoço dos caminhoneiros. Acordei às 5h30 como sempre. Mas quando desci pra cozinha, ainda de camisola, descalça, com sono, acendi a luz e fiquei parada na porta sem conseguir entender. As panelas. Todas as 12 panelas de ferro que ficavam penduradas na parede estavam empilhadas no centro da mesa. Não jogadas, empilhadas. Uma sobre a outra formando uma torre impossível. 6 níveis, equilibradas num ângulo que desafiava a física. A panela menor no topo, a chaleira de cobre da minha sogra na base. Meu primeiro pensamento foi: ladrão. Mas que ladrão entra numa casa e empilha panelas? Conferi tudo. Portas trancadas, janelas fechadas. Nada fora do lugar exceto aquilo. Desmanchei a torre com as mãos tremendo. O ferro estava gelado. Gelado demais para uma cozinha onde o fogão tinha ficado aceso a noite toda. Peguei a chaleira de cobre por último. Era essa a única peça que minha sogra fez questão de me deixar em testamento. Tinha algo escrito por dentro que eu nunca tinha reparado. Peguei a lanterna, olhei. Silêncio é pecado. Gravado no cobre. Caligrafia antiga, feita à ponta de faca. Contei pra comadre Zilá no mercado. Erro. Iraci, tu tá trabalhando demais, menina. Benzimento. Tu precisa de benzimento. Contei pro padre na missa de domingo. Minha filha, a solidão prega peças. Virei a louca da vila. Mas as panelas continuaram. Toda. Santa. Noite. Nunca da mesma forma. Às vezes só uma estava virada. Às vezes formavam um círculo perfeito no chão. Uma vez encontrei todas destampadas, como bocas abertas gritando em silêncio. E sempre, às 13h17 da manhã. Eu acordava exatamente nesse horário, sem despertador, como se algo me puxasse do sono. Na terceira semana, eu quebrei. Arrastei o colchão para a cozinha. Peguei a faca de desossar. Deixei todas as luzes acesas. Ia descobrir quem estava fazendo aquilo. 13h17 da manhã. Meus olhos começaram a pesar. E então escutei. Não foi barulho de panela caindo. Foi o arrasta metálico de ferro no cimento. Lento. Proposital. Abri os olhos. A panela de ferro maior, aquela de 5 quilos, estava se movendo sozinha pelo chão. Sem ninguém tocando. Só andando. Arrastando. Indo em direção ao fogão. A panela parou na frente do fogão. Virou de boca para baixo. E com o fundo dela riscou. Riscou sozinha. Uma palavra no chão de cimento. Embaixo. Eu gritei. Acordei a pensão inteira. Quando os hóspedes desceram, a panela estava parada. A palavra estava lá. Seu Valdecir olhou para mim e disse: Dona Iraci, a senhora que... Riscou isso. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava cansada. Estava apavorada. E curiosa. O que estava embaixo? Fui nos arquivos da paróquia. Descobri que a pensão Santa Clara foi construída em 1940. Mas antes era outra coisa. Casa de tropeiros. Durante a Revolução Federalista de 1893,
A casa foi requisitada para uso militar. Que palavra bonita para esconder horror. O padre ficou pálido quando insisti. Iraci, essas coisas. É melhor deixar no passado. Sua sogra sabia. Ela pediu para nunca mexer. Fui no sótão naquela tarde. Vasculhei até encontrar. Diário da minha sogra. Capa de couro, páginas amareladas. Li e senti meu estômago embrulhar. 15 de março de 1941. Quando compramos esta casa, o velho que vendeu me disse: não mexam no fogão. Não cavem embaixo. Hoje sei que há coisas que Deus perdoa, mas a terra não esquece. Que eles permaneçam em paz sob o fogo que os levou. Que minha família nunca saiba o que dorme sob nossos pés. Embaixo do fogão. Sob o fogo. Minha sogra sabia e nunca contou. Pesquisei na biblioteca. Revolução Federalista. 1893, 1895. Tortura, execuções sumárias, corpos desaparecidos. Encontrei nota de rodapé num livro. Relatos não confirmados indicam que prisioneiros federalistas foram torturados em propriedades rurais de Cambará do Sul. 3 corpos nunca foram recuperados. 3. Voltei correndo para casa. Contei as panelas de ferro que se moviam com mais frequência. 12 penduradas. Mas 3, sempre as mesmas 3, formavam o centro das esculturas noturnas. 3 panelas, 3 corpos. Depois que eu soube, eles souberam que eu sabia. As manifestações mudaram. A água começou a ferver sozinha. Vapor subindo, condensando em formas. Formas que pareciam pessoas. Pessoas sem boca, tentando gritar. O cheiro, carne queimada. Todo anoitecer. Só eu sentia. Adocicado, metálico. Cheiro de morte. Tentei sair. Mas quando cheguei na rodoviária, meu corpo travou. Como se raízes invisíveis me prendessem. Eles não iam me deixar ir embora. Não até eu fazer o que precisava ser feito. Na noite de quarta, eu estava no limite. Não dormia há 5 dias. 3h17 da manhã. As 3 panelas principais começaram a bater. Não cair. Bater. Tampa contra corpo em ritmo. Tan, tan, tan. Pausa. Tan, 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 tan. Pausa. Código Morse. Meu pai era radiotelegrafista. Me ensinou quando criança. Juntei papel e caneta. Traduzi tremendo. Pedro Cunha, João Vargas, Manuel Dias. 3 nomes, 3 homens, 3 panelas. E então parou. Tudo ficou em silêncio. Mas um silêncio errado. Aquele silêncio que você sabe que algo está prestes a explodir. Olhei para o relógio. 03:16. 1 minuto. Cobri os ouvidos. Não sei porquê. Intuição. 3:17. O som que veio não era deste mundo. Todas as panelas de Cambará do Sul começaram a bater ao mesmo tempo. Não só as minhas. Todas. Na casa da comadre, na cozinha do padre, no restaurante. 300 famílias. 300 cozinhas. Panelas batendo em sincronia perfeita. Como sino de igreja tocando. Mas invertido. Chamando não para reza, mas para testemunho. Bam, 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 bam. 300 pessoas acordaram. Saíram pra rua em camisolas de chinelo gritando: que barulho é esse? São as panelas. E todos, o som vinha mais alto daqui, da pensão Santa Clara. Eu estava no centro, com as 12 panelas girando ao meu redor como satélites, batendo enquanto o fogão acendeu sozinho. Chamas vermelhas subindo até o teto formando rostos. 3 rostos. Homens com bocas abertas em grito. Não pensei. Peguei a picareta do quintal. Comecei a bater no chão de cimento. Bater, quebrar, cavar. Unhas quebrando. Mãos sangrando. O povo chegou. Padre, prefeito, vizinhos, desconhecidos. Me viram. Mulher possuída cavando o próprio chão, enquanto panelas voavam e fogo dançava. Está embaixo! Eu gritei. Eles estão embaixo! Ajudem! Seu Valdecir pegou outra picareta. Depois a comadre. Depois mais 2. 10.
20 pessoas cavando enquanto as panelas batiam e batiam. Até que a picareta bateu em algo que não era terra. Metal. Uma caixa. As panelas pararam. Todas. Ao mesmo tempo. Silêncio absoluto. Puxei a caixa com as próprias mãos. Sangue misturando com ferrugem antiga. Abri a tampa. 3 crânios calcinados. Correntes enferrujadas nos pescoços. 3 medalhas de bronze com insígnia federalista. Pedro Cunha. João Vargas. Manuel Dias. A primeira luz do dia entrou pela janela exatamente naquele momento. Raio de sol cortando a névoa, iluminando os ossos. E eu soube que eles finalmente podiam descansar. Fizeram um enterro cristão. Os 3, caixões pequenos, mas tinha nome nas lápides. Pedro Cunha, João Vargas, Manuel Dias, federalistas, torturados e assassinados em 1893. A vila inteira foi. 300 pessoas no cemitério, carregando o peso de terem ignorado por tanto tempo. Voltei para a pensão sozinha, com medo do que ia encontrar. Mas a cozinha estava em paz. Panelas no lugar, fogão frio e o buraco no chão. Eu deixei aberto. Coloquei uma placa de vidro por cima, para ninguém esquecer. Dormi naquela noite. Dormi profundamente pela primeira vez em 3 anos. Sem barulho, sem panelas, sem cheiro de queimado. Só o silêncio certo. O silêncio que vem depois da verdade. Isso foi há 6 meses. Reformei a cozinha, mas mantive uma panela de ferro pendurada. Para lembrar que alguns segredos não podem ficar enterrados. Que silêncio, às vezes, é a pior violência. Às vezes acordo às 3h17. Não de susto, de hábito. Desço, faço café, olho para o cemitério lá embaixo. E agradeço a 3 homens que usaram panelas como tambores de guerra para acordar uma vila inteira. Quando 300 panelas acordam uma vila no meio da madrugada, a loucura vira verdade. E a verdade é sempre pior que qualquer fantasma. Mas também é a única coisa que traz paz.